Bom, pessoal, vamos fazer mais um exercício. Esse exercício também de sistema isolado termicamente, na parte 2, ele caiu no EFON em 2019, e ele fala o seguinte: em um calorímetro ideal, ou seja, a sua capacidade térmica ela é desprezível, no qual existe uma resistência elétrica de 10 watts. Resistência elétrica você pode entender como um aquecedor de 10 watts de potência, por onde passa uma corrente elétrica. É colocado 1 litro de água a 12 graus Celsius e 2 quilogramas de gelo a 0 graus Celsius. Após 2 horas, tempo suficiente faltou aqui escrever, para, para que a água e o gelo entrem em equilíbrio térmico e supondo que toda a energia fornecida foi absorvida pelo conteúdo do calorímetro. Qual é o percentual de massa de água líquida contida no calorímetro? Bom, nesse exercício, a gente tem o seguinte, ó, aqui está a situação inicial, aqui está o nosso calorímetro ideal. Portanto, por ser um calorímetro, ele impede as trocas de calor com o meio externo. Por ser um calorímetro ideal, além dele impedir as trocas de calor com o meio externo, ele não interfere nas trocas de calor com as coisinhas, na verdade, os corpos que estão lá dentro. Beleza. A gente tem aqui água, são 1 litro de água a 12 graus Celsius, e a gente tem gelo, 2 quilogramas de gelo, e ele está a 0 graus Celsius. O que vai acontecer nesse problema? A gente sabe que esse aquecedor ele vai fornecer calor, mas a gente sabe que a água está a uma temperatura maior que o gelo, então ela também fornece calor. E aí eles vão atingir o equilíbrio térmico. Só que de acordo com a pergunta do exercício, ó, qual é o percentual de massa de água líquida? Significa que nem todo o gelo derreteu. De acordo com a pergunta do exercício, significa que após 2 horas, ou seja, 7.200 segundos, nem todo o gelo derreteu. Você vai ter, após 2 horas, um pouco de gelo aqui. E o restante em água. Quando eu digo um pouco, é porque eu não sei qual é a massa de gelo que a gente vai encontrar, né? Mas, enfim, de acordo com o exercício, a gente sabe que ainda vai ter gelo e água líquida. E a gente vai ter que calcular qual é o percentual de água líquida que tem aqui dentro. Para isso, a gente tem que saber quanto de gelo derreteu. Como que eu faço isso? Vamos utilizar a equação do sistema isolado termicamente. A gente sabe que a quantidade de calor cedida mais a quantidade de calor recebida, isso tem que dar zero. Cuidado! Quem cede calor? Quem vai ceder calor é a água, que eu vou chamar de QA, e o aquecedor. Agora, quem vai receber esse calor? O corpo frio, que é o gelo. Gelo. Aí. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? A quantidade de calor que a água vai liberar, ela é sensível, porque essa água vai baixar a sua temperatura. A gente sabe que a água vai baixar a temperatura até 0 graus Celsius. Ah, professor, mas por que 0 graus Celsius? Porque nem todo o gelo derreteu. Não pode ser uma temperatura maior que zero. Mas por que não? Se for maior que zero, todo o gelo derreteria. Então, a nossa temperatura de equilíbrio térmico, ela tem que ser zero. Beleza? E aí, o que a gente vai fazer? A quantidade de calor liberada pela água é sensível. Então, a gente vai fazer um quimacete da água. Tá aqui. Muito bem. E a quantidade de calor do aquecedor? E aí ferra, né? Porque como que eu vou calcular a quantidade de calor do aquecedor? Perceba o seguinte, ele deu a potência. E ele deu o tempo. Tá aqui, ó. A gente sabe que potência é o PET, que é a energia, nesse caso é o calor, sobre o tempo. Então, a quantidade de calor que o aquecedor vai liberar vai ser dada pela potência vezes o tempo. Só que aqui eu chamo a sua atenção no seguinte: isso é o valor, o módulo dessa energia liberada. Como ele libera, todo o calor cedido ele é negativo. Então, a gente vai pôr um sinal de menos aqui. Porque o aquecedor está liberando energia, ele não está absorvendo energia, não está recebendo. Então vai ficar a potência vezes o tempo, mais a quantidade de calor recebida pelo gelo, que é o que mole. Massa do gelo, calor latente de fusão.
Eu sei que uma coisa que pode surgir mas professor, por que a quantidade de calor da água você não põe um menos? Porque está na variação de temperatura. A gente sabe que a variação de temperatura vai dar negativa. Você vai perceber na conta. Vamos lá, vamos substituir os valores. Massa da água. E agora? Ele não deu, ele deu 1 litro. Só que a gente sabe que 1 litro de água, pela densidade dela, equivale a 1 quilograma. Como eu vou escrever tudo em caloria, eu vou escrever essa massa de água, em vez de 1 quilo, 1000 gramas. Calor específico 1. Toma cuidado agora. Variação de temperatura da água. Temperatura final 0, menos a inicial, que é 12. Olha, isso que eu estava falando para vocês. E essa continha vai dar negativa. Na hora que você fizer a conta, vai dar menos 12.000. Da mesma forma que a quantidade de calor do aquecedor vai dar negativa, porque eles estão cedendo. Então, só apagar esse mais aqui. Aí, vamos lá. Menos potência, 10 vezes o tempo, 7.200. Só que aqui eu chamo sua atenção. Se você fizer essa conta, isso aqui vai dar em joule. Só que eu quero em caloria, porque eu estou trabalhando em caloria. Então, se 1 caloria é 4 joules, 1 joule é a caloria dividido por 4, certo? Muito bem, essa conta está dando em joule. Para eu transformar em caloria, eu vou dividir isso aqui por 4. Mais a massa do gelo. A massa do gelo está aqui, são 2 quilogramas. Eu vou pôr 2.000 gramas. E o calor latente de fusão do gelo, que vale 80. Eu não coloquei aqui nessa linha, mas tem que escrever. Ó, o calor latente de fusão do gelo vale 80 calorias por grama. Muito bem, feito isso, essa continha aqui vai dar menos 12.000, menos 72.000 dividido por 4, mais... desculpa, aqui eu cometi um erro grave. A massa de gelo, eu coloquei 2.000, mas eu não sei quanto de gelo vai derreter. Eu não posso colocar 2.000, porque afinal de contas, nem toda massa de gelo vai derreter. Então eu vou colocar mg, porque aí eu vou descobrir quanto de gelo vai ser derretido. Então, corrigi meu erro. Isso aqui vai ficar mg vezes 80. Muito bem. Isso aqui vai ficar menos 12.000. Menos 72.000 dividido por 4 dá menos 18.000. Mais 80 massa do gelo. Certo? Então, 80 massa do gelo. Isso aqui vai dar menos 30.000. Passa para o outro lado, vai ficar 30.000 positivo. A massa do gelo vai dar 30.000 dividido por 80. Fazendo essa continha, isso aqui vai dar 375 gramas. Olha que coisa absurda. A gente tinha 2 quilogramas de gelo. Depois de 2 horas, a gente vai ter quanto de gelo? Perceba o seguinte, eu tinha 2 quilogramas. Quanto derreteu? 0,375. Então, se você fizer essa continha, isso aqui vai dar 1,625 quilogramas de gelo ainda contido lá dentro. O que eu quero dizer para você é que somente essa partezinha derreteu. Mas vamos lá, vamos terminar o exercício, que é o seguinte. Quanto vale a percentual de água líquida que contém lá dentro? Bom, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, quanto de água tem aqui dentro, na situação inicial? Sem preocupar o estado. Eu tenho 1 quilograma de água líquida e 2 quilogramas de gelo. Portanto, quantos quilogramas de água nós temos? 3. Então, vamos colocar aqui. 3 quilogramas de água vale 100%. Quanto de água líquida nós temos? 1 quilograma mais 375 gramas que derreteu, ou seja, 1,375 quilogramas. Quanto isso corresponde? Qual é o percentual de água líquida que nós temos, então? Fazendo a multiplicação aqui em cruz, vai ficar 3x. 1,375 vezes 100 vai dar 137,5. X vai dar
137,5 dividido por 3. Isso aqui vai dar aproximadamente 46%. Letra C. Perceba que o meu desenho aqui, ele não é correto, porque eu deveria ter desenhado muito mais gelo. Eu imaginei que ele ia derreter bastante e não derreteu tanto assim. Derreteu só 375 gramas. Portanto, o percentual de água líquida que nós temos lá dentro é 46%. 46% do total de água é água líquida. E aí a gente fecha mais um exercício. Até o próximo, pessoal.